Este relato se passou com meu avô. Porém, foi a minha avó que contou para a minha mãe, que posteriormente contou a mim e aos meus irmãos. Lá para meados dos anos 60, o meu avô tinha por volta de 25 anos de idade. E já era um rapaz afundado em dívidas, devido a jogos e a vícios em bebidas e cigarros. Ele havia herdado algumas terras do seu falecido pai e se tornou um homem bem-sucedido na vida, pois era filho único. A sua mãe era de origem europeia e não morava no Brasil. Bem, o meu avô começou a se envolver com jogatinas e desde o princípio a sorte mostrou não estar ao seu lado. Mas mesmo assim, ele insistia em torrar todo o seu dinheiro. E quando o seu dinheiro chegou ao fim, ele começou a vender as terras herdadas. E quando não conseguia vendê-las, ele as apostava. Após perder tudo, o meu avô, sem dinheiro e sem nada para apostar, começou a pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas. Mas foi uma ideia estúpida, pois ele acabou perdendo o dinheiro que lhe foi emprestado. Ele acabou se tocando da sua má sorte e resolveu parar com a jogatina. Mas já era um pouco tarde demais, pois além de ter perdido toda a sua fortuna, agora ele devia muito dinheiro ao agiota, que lhe cobrava todos os dias e o ameaçava de morte. Certo dia, esse agiota bateu em sua porta e disse: "Você tem até amanhã de prazo para me pagar tudo o que me deve. Se não me pagar, eu mandarei os meus homens aqui armados para te cobrar." O meu avô insistia que não tinha dinheiro, mas o homem não queria saber de conversa. E ele disse: "O prazo é até amanhã. Pede emprestado a alguém, se vira, mas eu quero meu dinheiro." Daí, o meu avô virou e disse: "Só se for o diabo para me emprestar, pois eu não conheço mais ninguém que tenha uma quantia tão alta assim." O agiota foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. O meu avô, muito preocupado, pegou seu cavalo e foi atrás de alguns tios, para ver se conseguia a quantia emprestada. Porém, nenhum dos seus familiares tinha tal quantia. Meu avô montou no seu cavalo e voltou para casa pela estradinha de terra batida. E poucos metros à sua frente, ele avistou uma botija no meio da estrada. Ele logo pensou que, com certeza, não haveria nada dentro da botija. Mas por curiosidade, ele decidiu descer do cavalo e olhar lá dentro. Ele viu que a botija estava bem pesada e quebrou a mesma. Inacreditavelmente, havia uma grande quantia em dinheiro da época ali dentro da botija. Ele pegou todo o dinheiro e colocou em sua bolsa. Quando chegou em casa, ele foi contar aquele dinheiro e, para sua surpresa, tinha exatamente a quantia que ele devia ao agiota. Ele pagou tudo o que devia ao homem, que ficou muito surpreso e disse: "Ainda bem que você arrumou o dinheiro, pois eu vim aqui decidido a te matar. Mas agora eu sei que é um homem honrado e de compromisso." Meu avô, muito aliviado, prometeu a si mesmo que nunca mais gastaria dinheiro em jogo. Bem, as semanas foram passando e ele já havia esquecido este assunto. Certa noite, ele estava voltando pelaquela mesma estradinha que ele encontrou a botija. Era tarde da noite e ele voltava do bar em seu cavalo. E foi aí que o seu cavalo começou a ficar muito agitado e a dar pinotes. Meu avô, sem entender nada, tentava acalmar o seu cavalo de todas as formas, mas o mesmo parecia apreensivo. Até que de repente, um rapaz foi se aproximando em um cavalo negro.
O rapaz era muito elegante de roupa social, e o seu cavalo era um corcel negro, muito bonito e bem cuidado. O rapaz perguntou ao meu avô se estava tudo bem, e o meu avô disse que não sabia o que aconteceu para o seu cavalo estar tão agitado. E foi aí que o rapaz mandou o cavalo do meu avô se aquietar, e o mesmo ficou muito calmo. Meu avô achou isso muito estranho, mas logo pensou que talvez aquele homem tivesse muita experiência com cavalos. Meu avô perguntou ao rapaz para onde ele ia, pois nunca o tinha visto na região. O homem disse que estava apenas de passagem, e os dois seguiram caminho conversando. Quando meu avô já estava perto de casa, aquele homem virou e disse: "Pois é, José, quando é que vai me pagar aquele dinheiro?" O meu avô, sem entender nada, o perguntou que dinheiro era esse, pois não lembrava de estar o devendo. E o homem disse: "O dinheiro da botija que você pegou no meio da estrada. Lembra que você disse que só o diabo para te emprestar toda essa quantia? Pois é, seu José, eu não te dei esse dinheiro, apenas emprestei, e se você não pagar, virei cobrar mais tarde, e com juros." O meu avô conta que nesta hora que o rapaz terminou de dizer essas palavras, a sua fisionomia foi mudando. A sua pele foi ficando vermelha e escamosa, e da sua cabeça saíam chifres negros, e os seus pés se transformaram em patas de bode. O seu cavalo, que era muito bonito e bem cuidado, foi assumindo uma fisionomia esquelética, e os seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Nessa hora, o cavalo do meu avô deu um pinote para trás e saiu dali em disparada, carregando o meu avô. Meu avô já estava em total pânico. Ele foi para a casa de um amigo passar a noite. No dia seguinte, ele procurou um padre, que rezou para ele. E a partir desse dia, ele parou de beber e se tornou devoto de São Judas Tadeu. E por um bom tempo, ele nunca mais viu aquela aparição do diabo. Anos mais tarde, ele se casou e a sua esposa veio a engravidar. Porém, ela e o seu filho morreram na hora do parto. O meu avô acredita que esse foi o pagamento daquela dívida, pois no velório de sua esposa, ele avistou aquele mesmo rapaz no meio das pessoas. E meu avô logo começou a rezar, repreendendo aquele homem, que deu uma risada sarcástica e desapareceu. Anos depois, o meu avô se casou novamente, com a mulher que veio a ser a minha avó. E definitivamente, ele nunca mais viu aquela figura que salvou a sua vida. Porém, cobrou um preço muito alto. Eu acredito que foi melhor assim, pois se o meu avô não tivesse casado com a minha avó, não teria dado à luz a minha mãe, e eu não teria nascido. Ou se o diabo não tivesse emprestado dinheiro para o meu avô, ele seria morto pelo agiota, e daí eu também não teria nascido. E vocês já pararam para pensar que talvez o diabo também escreva certo por linhas tortas? Boa noite.